Gente, há algum tempo, não faz muito tempo, eu fiz um vídeo aqui no canal, tá, sobre a estupidez mesmo, sobre a ignorância, o desprezo pelo conhecimento que a grande massa tem, né, que a maioria tem, né? E aqui eu falo especialmente do Brasil, não é? Que é uma massa que despreza mesmo o conhecimento, que repele qualquer tipo de profundidade intelectual, filosófica, histórica, etc. Né? Naquela ocasião, naquele vídeo, eu citei Platão, né? Com essa magnum opus universal que é a República, e a crítica de Platão à democracia. Né? Platão dizia que a democracia não podia dar certo, porque a democracia pressupõe que a massa, que o povo, tenha a prerrogativa de eleger os seus governantes. E Platão dizia que esta massa, que este povo, é uma massa guiada por aparências. E que, portanto, é pobre intelectualmente e que, portanto, é incapaz de eleger um governo bom. Esta era a crítica de Platão. E veja como o negócio é totalmente atemporal, né? Platão disse isso há quase 2.500 anos, o negócio está ali, obviamente, claro para todo mundo, não é verdade? Bom, gente, recentemente a Polícia Federal, ela concluiu um dos inquéritos contra o Bolsonaro em relação aquele negócio das joias, aquela bandalheira toda que foi, né, que aconteceu. Ele foi indiciado, isso agora está com a PGR, né, que deve denunciá-lo, tal, para iniciar-se, portanto, uma ação penal, tal. Agora veja bem, entre os bolsonaristas, qual tem sido a retórica? Qual tem sido a linha argumentativa? Isso é até uma heresia dizer isso, argumento não é argumento, mas vamos pegar leve aqui. Qual tem sido a linha argumentativa desses bolsonaristas? Olha, isto é uma perseguição política. Querem derrubar o Bolsonaro, conciliábulos para destruir o mito, tal. Até conversava com um grande amigo que eu tenho, que é bolsonarista, ele dizia, eles querem dar um jeito de pegar o Bolsonaro, tal. Vamos fazer um exercício, gente, de memória, tá? Vamos voltar lá para 2015, mais ou menos, tá? Vamos pegar aí aquele período ali pré-impeachment da Dilma e tal. Quando toda a bandalheira e putrefação moral do PT estava vindo à tona. Vamos pegar este período. Vamos lembrar quais eram as retóricas dos petistas e dos lulopetistas. Eu me lembro perfeitamente bem, tá? Qual era essa retórica? Ora, isso é perseguição. Ora, querem derrubar a Dilma, querem derrubar o Lula, querem destruir o governo do povo, sabe? Percebam o grau de identidade dos discursos. São discursos idênticos, em essência são idênticos, né? O discurso dos bolsonaristas hoje e os discursos dos petistas naquela época. Em essência, né, fulcralmente, é o mesmo discurso. Claro, você pode ter algumas distinções acessórias, tal, mas a base, o cerne, o busilis, é o mesmo. É a mesma coisa. Isto demonstra cabalmente que Platão sempre teve certo, né? Porque isto é, digamos, o comportamento de uma massa despreparada. O comportamento de uma massa que vive de aparências. O bolsonarista ele não consegue admitir que seu mito é um bandido e vice-versa. E vice-versa. E assim, é muito... chega a ser cômico mesmo, como as retóricas em todos os sentidos, né, de todos esses lados políticos, e dizer, vou fazer um parêntese aqui,
chamar isso de política também é uma heresia, porque isso não é política, não é a política dos gregos, não tem nada a ver com política, isso é um empreendimento criminoso. Mas vamos chamar de política porque é assim que chamam, né? Veja que as retóricas deles, em todos os sentidos, não só nesse de defender o seu mito, etc., mas em todos os sentidos, elas se coincidem incrivelmente. O Maduro, o ditador, né, o sanguinário Maduro, ele disse um negócio interessantíssimo esses dias. Né? Ele falou, olha, se eu perder as eleições aqui, nós vamos ter um banho de sangue na Venezuela. Quem que disse algo praticamente idêntico a isso há alguns anos? Ora, o próprio Bolsonaro. Ele ia nesses programas, eu não me lembro se era Luciana Gimenez, coisa do tipo, e então ele falava um monte de barbaridade, e uma dessas barbaridades foi isso. Ele falou, olha, nós precisamos ter uma guerra civil no Brasil para matar pelo menos 30 mil. E aí depois ainda falou que tinha que fuzilar o Fernando Henrique e tal. Né? Veja a identidade do discurso. Quer dizer, toda, né, esta putrefação, ela vai, quer dizer, essas putrefações vão se interrelacionando e se desaguam em discursos idênticos. Isto, quer dizer, e há um secto para todos os lados, né? Há a massa dividida entre um e outro sempre segue a mesma linha, pobre de razão. Tudo vai se entremeando. Tudo vai se entremeando. Quer ver outra coisa que está acontecendo também? Agora, os petistas, os lulopetistas estão loucos para o Bolsonaro ser preso. A qualquer custo, não é verdade? Claro, o Bolsonaro ele tem que ser preso e acho que vai ser preso porque ele é um criminoso. Mas agora, veja, a linha dos lulopetistas não tem que prender agora de qualquer jeito. Faça tudo para ele ser preso, não importa nada. O que aconteceu com a Lava Jato do Sérgio Moro? Bom, foi isso, né? Foi isso. Você tinha ali um grupo de pessoas que claramente haviam cometido crime. Mas o que o Sérgio Moro, que também é bandido, fez? Ora, ele desprezou toda a formalidade processual e começou a prender com interesse político. E veja, é exatamente isso que muitos lulopetistas querem fazer agora com o Bolsonaro. Percebam as coincidências. Percebam, sabe, a comunhão de todas essas retóricas. Porque é claro, gente, esse negócio de prender o Bolsonaro ele tem que ser julgado na forma da lei processual, corretamente, tudo mais. O que não aconteceu, por exemplo, com o Lula. Né? E, veja bem, hoje nós temos que olhar para o Zé Dirceu, que é um dos grandes bandidos que nós temos aí. Nós temos que olhar para ele e dizer que ele realmente está livre, ele tem que estar livre mesmo, está aí andando por aí sossegado. Você tem que olhar para o Marcelo Odebrecht, né? Que é um outro bandido, livre, tranquilo. Sabe por quê? Porque eles foram julgados por uma organização de projeto de poder político que foi a Lava Jato. E se, quer dizer, eu não sei se a Lava Jato ela tenha nascido assim, eu até creio que não, mas ela tornou-se isso. Né? E querem fazer o mesmo agora em relação ao Bolsonaro. Se fizer isso com o Bolsonaro, vai dar na mesma que deu com todos os petistas envolvidos nos maiores escândalos de corrupção e que estão livres hoje. Né? Por quê? Porque a forma tem que ser respeitada. Então você, lulopetista, pare de querer, né, prender o Bolsonaro a qualquer custo, independente de qualquer formalidade processual, porque senão depois vai ser anulado também uma eventual decisão condenatória contra o Bolsonaro. Chega a ser cômico, chega a ser patético tudo isso. Nós estamos vivendo isso no Brasil. Né? É o império da pobreza intelectual, é o império das aparências. Platão sempre esteve certo, sempre esteve certo. Não é verdade? Me lembrei de outra coisa. Os objetos de ataque de um lado ou de outro. Vamos pensar aqui. O que o bolsonarista hoje acha da Globo? O que eles falam da Globo? Olha, Globo lixo, Globo não sei o que, tal. O que os lulopetistas falavam da Globo na época do impeachment, por exemplo? A mesma coisa. Né? A mesmíssima coisa. Quer ver outro exemplo? O STF. Hoje os bolsonaristas querem ver o diabo, mas não querem ver o STF.
Ora, a mesmíssima coisa que acontecia com os lulopetistas naquele período. Lembram, por exemplo, quando a defesa do Lula impetrou um habeas corpus para evitar que ele fosse preso, o STF negou o habeas corpus? Mesma coisa, olha, esse STF é político, esse STF é perseguidor, os discursos são os mesmos. E são os mesmos e sempre serão os mesmos porque são discursos limitados, não tem para onde ir mais. Vocês conseguem perceber aqui a gravidade disso? Hã? A gravidade disso. É um negócio espantoso e tal, né? Bom, gente, essa é a reflexão de hoje, né? Vamos ponderar sobre isso. Nós temos que buscar um mínimo de profundidade nas coisas. Porque, é claro, o futuro do Brasil, em assim permanecer, não é um futuro fadado ao insucesso, é claro. E olha, eu não sou nada otimista, viu? Inclusive esse vídeo não é para modificar nada com intenções, sabe, heráldicas, não é? De mudar, me levantar uma voz. Não, nada disso. É apenas uma constatação. Tá? Apenas uma constatação factual. É isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Eu peço que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo, compartilhe, acione a sinetinha das notificações, faça todo aquele protocolo no YouTube, né? Porque isso vai nos ajudar muito. Muito obrigado, até uma próxima.